Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Hélio Gracie. Olá, sou o professor Manuel, instrutor de Krav Maga, e vamos falar um pouco sobre o mestre Hélio Gracie nesse canal aqui que é para falar de mestres de artes marciais. Vamos falar primeiro que o Hélio Gracie era bem pequeno, ele era muito fraco, então nem o irmão queria ensinar para ele jiu-jitsu direito, exatamente porque se tinha a ideia de que as pessoas de artes marciais são parrudas e são fortes e que tem que treinar o físico e tem que fazer tudo isso, né? Tem que ser um gigantão para você fazer o jiu-jitsu, fazer o judô, né? Você tem que ver o próprio Kimura, o Kimura é um bicho baçudo, né? E também tem a ideia de que o Hélio Gracie foi um dos pioneiros do Vale Tudo. Nisso a gente tem certeza também, né? Mas não do Vale Tudo como uma competição de lutadores, mas do Vale Tudo como algo que vai ser levado para um lado comercial, vai ser levado para um lado de apresentação, um lado exibicionista, um lado que vai gerar dinheiro. Tá? Porque pioneiros desse negócio do Vale Tudo já tinha lá na frente, já tinha uma arte marcial enfrentando a outra, lá atrás já tinha isso. Tem filme de Bruce Lee, que ele tá de sunguinha, luvas e lutando com um cara que é o visual bem igual, então ele é do Jeet Kune Do, do Wing Chun, ou seja lá que você quiser chamar, ele pegava outro cara de outra arte e ele dava um pau nesse outro cara. Então, sim, já tinha essa ideia do Vale Tudo, uma arte marcial enfrentar a outra, só que ele estabeleceu, vamos dizer, um parâmetro para que essas coisas acontecessem. Esse parâmetro não tem a ver com o que a gente tem hoje, no sentido das regras, no sentido do tempo. A ideia do Hélio Gracie é que se botar um cara do judô, um cara do boxe, e fosse o tempo que for, os dois iam lutar ali, com um certo intervalo, para o cara dar um respiro, tá? Ou talvez sem o intervalo. Então o cara ia passar 20 minutos lutando, 40 minutos lutando, foda-se, era a ideia que ele tinha naquela época ali. Então eu já falei que ele era fraco, eu já falei que o cara não queria ensinar ele exatamente porque tinha essa visão, esse preconceito de que as coisas, as artes marciais, tinham que tornar a pessoa forte, a pessoa tinha que ser forte, e o cara franzino não poderia fazer aquele tipo de coisa, que ele foi um dos pioneiros do Vale Tudo, né, do UFC, que a gente tem hoje, esse entendimento de uma arte marcial como outra no sentido comercial. Também o Hélio ele acabou sendo um legado, né, para o mundo do jiu-jitsu, porque ele acabou criando o seu próprio modelo, a sua própria filosofia. Ele estudava estratégia militar, ele gostava dessa coisa de estratégia, então ele pegava aquilo ali e estudava e aplicava aquilo ali nos conceitos que ele tinha. Então ele modificou certa base do solo que já existia no jiu-jitsu, ele colocou um outro sistema em cima, ele colocou uma outra filosofia em cima, principalmente essa filosofia de que era para ser ensinado para qualquer pessoa, principalmente para os mais fracos, a ideia da defesa pessoal. Então ele tinha essa ideia, então ele fez um sistema de ensino, tá? Ele criou uma forma dele mesmo ensinar para que essas pessoas pudessem aprender esse jiu-jitsu dele, que ele considerava ser o ideal para as pessoas que fossem franzinas, assim como ele foi, né? Então era essa a ideia do Hélio principalmente, tá certo? Mas quem foi esse bendito Hélio Gracie? Ele nasceu no Pará, Belém, 1913, para você ter uma ideia disso, 1913, olha quanto tempo atrás, tá? Foi filho do Gastão Gracie, empresário, também era político, né? O pessoal costuma dizer, ai, é filhinho de papai. Meu irmão, quem fica preocupado com essas coisas é quem não tem o que fazer, tá? Então ele tinha o irmão dele, o Carlos, aprendeu com Mitsui Maeda, que veio para o Brasil, se estabeleceu lá no Pará. Então o Carlos aprendeu com ele, foi ensinando o jiu-jitsu, não queria ensinar para o Hélio ficava lá só de olho, eu quero treinar sim. Até que o Hélio conseguiu treinar. Tem aquela velha história de que ele teria assumido uma turma do irmão quando o irmão não pôde dar aula. Ele chegou lá, botou a faixa preta e deu aula, e o pessoal tinha gostado disso, né? Tem esse, vamos dizer assim, conto que a gente não tem como saber se foi verdade, se não foi. Pelo menos fica isso aí. Eu acredito que pode sim ter sido, né? Ele tinha mesmo essa personalidade, ele já vinha dando uma estudada, né? E para ajudar o irmão, talvez sim ele tivesse pego isso e tivesse dado essa aula e o pessoal teria gostado. Não sei por que o pessoal não gostar. Então, vamos falar sobre agora a parte das lutas, o porquê o Hélio insistia em lutar com outras artes. Lembra que até hoje tem gente enchendo o saco das outras pessoas. Ai, tal arte não... Ai,
tal arte. Quando se fala de algo que realmente não funciona, você não vê ninguém indo para cima. Então, é a arte que o cara vai usar o poder do coração. Aí ele vai soltar o ki com o poder do coração e vai tomar no... E obviamente isso não vai funcionar. Obviamente é uma coisa que não vai funcionar, mas ficam enchendo o saco de outras artes. Então o Hélio começou sim a aceitar esses desafios. Então o Hélio aceitou esses desafios, lutou com gente de taekwondo, lutou com gente com boxe, lutou com um monte de pessoal de outras artes marciais, de kung fu, inclusive o do judô, que eu já vou chegar. Ganhou boa parte das lutas, empatou outras boas partes da luta, mas aí também tem que lembrar que ele era mais fraco. Então normalmente essas lutas ele era um pouco mais fraco, um pouco menos pesado do que os caras que eles enfrentavam. E teve a grande luta que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que é a luta contra o Kimura. Luta contra o Kimura, o Hélio perde, né? Dizem lá que ele jogou, o irmão dele jogou a toalha, senão o cara ia quebrar o braço dele. O Kimura, você tem que lembrar, o Kimura, para vir para o Brasil, disse que o Hélio tinha que lutar com o Kato. Hélio luta contra o Kato, empata, luta contra o Kato, empata novamente. E o Kimura fica intrigado com isso, porque o Kato era praticamente o segundo melhor. E ele decide vir e enfrentar o Hélio, e aí ele ganha do Hélio. Lembrando que o Kimura era muito mais pesado, muito mais experiente também. O Kimura já era um ícone, né, do judô, principalmente do judô competitivo. Ele arremessava, o cara desmaiava, arremessava, botava o cara no chão, o cara desmaiava. Você vê que o bicho era um monstro, realmente. Então, teve essa luta, o Hélio empatou com o Kato e perdeu para o Kimura. O Hélio coloca o estilo dele, coloca a filosofia dele, coloca o sistema dele, planta as raízes do Gracie Jiu-Jitsu. Ele coloca todo um sistema diferenciado do que é o japonês. O pessoal não gosta disso, fica dizendo, não, é a mesma coisa. Ele pegou o sistema japonês, está aqui os golpes, aí ele pegou, botou aqui e mudou o nome, riscou Jiu-Jitsu e botou o Gracie Jiu-Jitsu, ou nem riscou Jiu-Jitsu, tem Jiu-Jitsu e só botou o Gracie em cima. Mas existe um sistema diferente. Existe um sistema diferente. Eu já fui para uma aula de Jiu-Jitsu e eu já fui para uma aula do Brasília Jiu-Jitsu. Existe um sistema diferente. Principalmente na parte do Gracie, que eles tentam incorporar dieta, eles tentam incorporar filosofia, eles tentam incorporar estratégia, eles tentam fazer daquilo ali o Gracie. O Gracie vai ser diferente até do Brasília Jiu-Jitsu. Tem o Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu, tem o Gracie. Eles tentam colocar isso daí, e não é colocar só no nome, eles incorporam outros tipos de conhecimento, eles incorporam outros tipos de valores para que você reconheça o Gracie como um outro Jiu-Jitsu, uma outra ideia superior, que seja, como coloca lá os netos dele agora, mas que é uma outra ideia que vem diferente daquilo ali. Então tem formas diferentes, então tem formas diferentes de fazer um golpe, tem prioridade diferente de certos golpes também. Então fica essa ideia daí de trazer o Gracie, né? E aqui eu vou colocar um ponto, uma observação, né? O pessoal adora encher o saco, como já disse, o que mais tem no mundo é gente para encher o saco dos outros. Então o cara faz Brazilian Jiu-Jitsu e se incomoda porque o americano quer fazer o American Jiu-Jitsu. Então pare de fazer o Brazilian Jiu-Jitsu, vai fazer o Jiu-Jitsu japonês, caralho, que é o Jiu-Jitsu tradicional. O seu não é tradicional, o seu já foi uma variação do dos caras. Se o cara lá, ele tem uma metodologia diferente, ele tem um sistema diferente, os americanos têm uma mentalidade diferente, se ele quer dar prioridade a outras coisas, por que caramba ele não pode fazer o American Jiu-Jitsu? E por que você pode fazer o Brazilian Jiu-Jitsu? Para de ser hipócrita, caralho. O Hélio é um ícone. O Hélio chegou a ser um grão-mestre, se eu não me engano, foi mestre ou grão-mestre que ele já chegou na década de 77. 77, no ano de 77. Imagina quanto tempo atrás não foi isso, e quanto tempo de jiu-jitsu cara não tem que ter. Se você não sabe, as faixas do jiu-jitsu, claro, tem gente que vende, hoje não é mais um negócio, mas as faixas do jiu-jitsu, elas tinham tempo. Então elas tinham, você tinha para pegar a faixa preta tanto tempo,
Você passava 2, 3 anos numa faixa, mais 2, 3 anos na outra faixa, mais 2, 3 anos na outra faixa, pegava mais 2, 3 anos na outra faixa. Às vezes você passava um tempão na outra faixa, você só passava para lá quando o mestre via que você estava competindo e conseguia realmente vencer as pessoas, você convencia com seu jiu-jitsu. E o Hélio foi passando, chegou na faixa preta ali, e da faixa preta ele demorou mais um tanto de tempo para passar para coral, para ser um mestre e tudo. Você vai ver ali o tempo. Então, quando ele faleceu aos 95, ele já tinha praticamente uns 80 anos de jiu-jitsu. Imagina isso, cara, eu não tenho isso de vida. 80 anos de jiu-jitsu é muita coisa. Então, já coloquei os vídeos do mestre aqui. Você pode assistir os shorts que eu coloquei aqui sobre o Hélio, se vale a pena, que técnica eu não gosto que ele ensinava, que técnica que eu gosto que ele ensinava, que técnica aqui eu ensino igual também, e um pedacinho também sobre a parte da filosofia do Hélio. Até a próxima.